Olá, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Hoje, com muito prazer, nós começamos a nossa jornada Atos dos Apóstolos. E por que não dizer Atos do Espírito Santo? Isso porque o Espírito Santo é o personagem principal deste livro. Nós vamos vê-lo atuando do início até o final do livro de Atos. E eu convido você que está me acompanhando que esteja firme comigo nessa jornada. Todos os dias, às 6 horas da manhã, neste horário, nós teremos um vídeo disponível para que nós possamos mergulhar nesse livro que eu considero um dos livros mais incríveis do Novo Testamento. Eu convido você a estar comigo nessa jornada que tem início para começar hoje, 1º de maio de 2022, mas não tem prazo para terminar. Na verdade, deixa fluir. Vamos ser guiados por Ele, pelo Espírito Santo, que vai nos edificar tremendamente. Eu acredito nisso. E você pode me ajudar nessa jornada. Você que está me acompanhando aqui pelo YouTube, para que o YouTube possa entender que o que nós estamos fazendo é importante e possa também espalhar para muitas pessoas. É importante que você sempre deixe o seu like aqui no canal, deixe também os seus comentários. Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Parece que não, mas essas recomendações que eu te dou, elas são importantes porque as redes sociais, elas trabalham com algoritmos. Então, quanto mais likes, comentários, os algoritmos entendem que aquele conteúdo é importante. Então, eu quero contar com a sua força, tá bom? Iniciamos hoje a nossa jornada no livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, versículo por versículo, sem pressa, lendo, recebendo e crescendo na graça de Deus. Vamos lá? Vamos começar pelo capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Aqui Paulo escrevendo, melhor dizendo, Lucas escrevendo para o seu aluno Teófilo, ele diz assim: eu estou escrevendo o meu tratado a respeito do que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus não só fazia, mas ensinava. Ou Jesus não só ensinava, mas também fazia. De repente, diferente dos hipócritas fariseus que Cristo tanto condenou as suas ações. Os fariseus, eles ensinavam, mas não faziam. Os seus atos, seus comportamentos eram hipócritas. E nas entrelinhas, Jesus deixou claro que eles não deveriam ser imitados. Mas Cristo é diferente. Lucas diz que ele começou não só a fazer, mas também a ensinar. Um complementa o outro, não é? Versículo 2 diz assim, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Olha ele aparecendo aí, o Espírito Santo. Então no versículo 2, Lucas diz, até o dia em que foi recebido em cima. Essa esperança nós podemos ter fielmente no nosso coração. Que Jesus Cristo, ele foi recebido em cima nos céus. O teu Salvador, ele está assentado à destra de Deus. Ele é o nosso advogado fiel. Lucas confirma isso. Diz que ele foi recebido em cima nos céus depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Os mandamentos, ensinamentos, orientações, exemplos que Jesus Cristo deu aos apóstolos, tudo foi guiado e dirigido pelo precioso Espírito Santo. Ele já aparece aqui, já começa a aparecer no livro de Atos dos Apóstolos. Jesus foi dirigido pelo Espírito Santo. Eu devo ser dirigido pelo Espírito Santo. Você, homem, mulher, todos devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo em absolutamente tudo. Ele deu os mandamentos pelo Espírito Santo. Aos apóstolos que escolheram. Ele escolheu aqueles apóstolos. Hoje, nós, eu e você, somos escolhidos por Ele
para sermos cheios do Espírito Santo e darmos continuidade à sua obra, continuidade ao seu trabalho aqui na terra. Glória a Deus por isso. Se você pode dar uma pausa e dizer: glória a Deus, obrigado, Jesus, por eu ter sido escolhido pelo Senhor. Isso é maravilhoso. Versículo seguinte, que é o 3, diz assim, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, no versículo 3, Lucas dedica esse espaço para deixar claro que Jesus apareceu para eles, esteve com eles por um período de 40 dias, com infalíveis provas, muitas infalíveis provas. Ele foi visto pelos discípulos. Jesus ressuscitou. Ele não está lá como muitos expressam ou mostram isso através de uma imagem pendurado numa cruz com a cabeça caída. Não. Ele está vivo. A última impressão, a última imagem que Cristo deixou para os discípulos foi ressuscitado em um corpo glorificado. Ele foi visto com muitas infalíveis provas por um período de 40 dias. E o que Jesus tratou com eles nesse período? Sobre os assuntos do reino de Deus. Escute, o tema de Jesus com os discípulos, o assunto de Jesus com as pessoas, era sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É Jesus trazendo a cultura do céu para a terra. Isso é o reino de Deus. É a cultura do céu na terra. Quando Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus, ele está dizendo: a cultura do céu está sendo trazida para o coração dos homens. Aleluia, que coisa maravilhosa! A cultura do céu está sendo trazida para o coração dos homens. Imagina isso. Esse é o assunto principal, o reino dos céus. Qual é o assunto que é tratado hoje em meio às pessoas, em meio às pregações, em meio à forma de se apresentar Jesus, de se levar o Evangelho? O assunto principal tem que ser o reino de Deus. Essa foi a primeira mensagem pregada por Jesus. Arrependei-vos, porque chegou até vocês o reino de Deus. Mas como assim? Nada aparente podia se ver? Nenhum trono, nenhum palácio, nada. Era a cultura do céu que ele estava trazendo para a terra. Esse foi o assunto que ele tratou nos 3 anos de ministério, nos 40 dias pós-ressurreição. Nós precisamos nos aprofundar nesse tema: reino, reino, reino de Deus. Versículo seguinte, que é o versículo 4. E estando com eles, olha só, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Fiquem em Jerusalém, não se ausentem, porque é uma promessa do Pai que vocês vão receber. Esperem. E qual era a promessa? 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Por hoje a gente vai encerrar nesse versículo 5, mas preste atenção. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Em 5 versículos, nós vemos o nome do Espírito Santo aparecendo 2 vezes. Então você já começa a perceber a ênfase que é dada ao Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Jesus disse: vocês, não muito depois desses dias, serão batizados com o Espírito Santo. Posso liberar para você uma palavra profética? Escute o que eu vou lhe dizer agora. Nós estamos iniciando hoje a nossa jornada Atos dos Apóstolos. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que não muito depois destes dias em que nós estamos iniciando a nossa jornada, você vai receber o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, eu quero liberar essa palavra profética sobre a sua vida. Você vai ser batizado no Espírito Santo. E se você já é, você vai receber uma porção
do Espírito Santo, uma porção de glória, de graça e de poder, como nunca você recebeu antes na sua vida. Não muito depois destes dias, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu creio nessa palavra, eu creio que Deus tem algo tremendo preparado para você. Sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Que coisa maravilhosa. Eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus nessa jornada e eu tenho certeza que esse nosso mergulhar no livro de Atos vai ser tremendo. Amém? Todos os dias às 6 horas da manhã esteja conosco aqui e compartilhe, não esqueça, compartilhe e mergulhe, tá bom? Quero agradecer pela sua atenção e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Não muito depois desses dias, vós sereis cheios, 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 cheios do Espírito Santo de Deus. Derrama, Pai, sobre todos que estão comigo nessa jornada. Um poder, uma graça, uma porção sobrenatural do Espírito Santo. Que durante toda essa jornada possamos ter extraordinárias experiências contigo. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até amanhã, às 6 horas da manhã. Fiquem todos com Deus.